Shabbat a todos, continuando com as alachot de Shabbat, a gente se encontra agora na 10ª alachá do Ketush Chanukh, capítulo 72. Miteisha shaot uzmaniot ulemala mitzvah leimaná miseudah afilu ma sheuragil bechol. Fala o Ketush Chanukh que na sexta-feira nós queremos que a pessoa chegue com fome na sexta-feira à noite para que a seudá de Shabbat seja uma seudá prazerosa. Então quando a pessoa chega com fome e quer comer, ele tem muito mais prazer da comida. Então, por isso, a partir da 9ª hora do dia, a partir da 9ª hora do amanhecer, que é lá pelas 3 da tarde, mais ou menos, geralmente, dependendo da época do ano, não se faz mais seudot, não se come mais, mesmo algo que a pessoa está acostumada, mesmo que ele está acostumado a fazer um lanche das 5 da tarde, por exemplo, não se faz uma seudá, não se faz uma refeição a partir desse horário. A gente está falando de mais ou menos 3, 4 horas antes da entrada do Shabat, então não deve se fazer refeição. Almoço, 12h30, 1 da tarde, não tem problema. Faz um almoço normal, comum, talvez um pouquinho mais leve, para estar com fome à noite, mas não tem problema. Agora, depois das 2, 3 da tarde, não se faz uma refeição, mesmo que a pessoa está acostumada a fazer isso durante a semana. O seudá shinor agil bechol, a fila seudat mitzvah, agora uma refeição incomum, uma refeição que geralmente a pessoa não faz, uma festa de aniversário, alguém fez um Siyum Masechet, ele quer fazer uma refeição com os amigos, isso mesmo que seja uma Seudat Mitzvah, não se faz na sexta-feira, porque é uma refeição um pouquinho maior, com mais comida, que às vezes se prolonga por um tempo maior, com amigos, etc. Isso daqui pode realmente fazer com que a pessoa chegue no Shabat, na sexta-feira à noite, sem muita fome, sem apetite, e aí ele não vai comer a saudade de Shabat com muito prazer. אך סעודת מצווה שזמנה קבוע היום, כגון מילה או פתאום בין כדומה, מותר מכל מקום, נכון להקדימה בבוקר ולא ירבה בה, ומכל שכן שלא לאכול אכילה גסה כדי שיאכלו סעודת שבת לתיאבון. Porém, uma seudat mitzvah, uma refeição que ela é obrigatória devido a alguma mitzvah que tem que ser feita justamente na sexta-feira, certo? Por exemplo, se caiu o Brit Milá na sexta-feira, o Pidyon Abed na sexta-feira, pode fazer nesse dia, porque a pessoa não tem opção, ele não tem escolha, ele não poderia fazer em outro dia. Porém, se der para antecipar, se der para fazer um pouquinho mais cedo, melhor, e também não comer demais, para que a pessoa chegue na sexta-feira à noite com fome. 11ª הלכה, חייב כל אדם להשלים פרשתו מהציבור, דהיינו שיקרא בכל שבוע פרשת השבוע, 2 מקרא ו1 תרגום. Temos aqui uma mitzvah para homens. Homens têm uma mitzvah especial de conhecer toda a Torá, de saber os psukim, aprender eles palavra por palavra. Então tem uma mitzvah que nós sábios decretaram, chamada 2 מקרא ו1 תרגום. 2 מקרא, ou seja, 2 vezes se fala o pasuk, o versículo da Torá, Vechad Targum, uma vez se fala a tradução desse pasuk para o aramaico, Targum Unkelus, que aparece em muitos Kumashim. Deve-se a cada semana e semana fazer Shnai Mikra Vechad Targum, ou seja, a cada semana que a gente lê uma parasha nova, as pessoas, os homens devem, durante a semana, a gente vai ver quando exatamente, devem ler toda a parasha, 2 vezes o pasuk e 1 vez a tradução. O Miyom Rishon Velech Hashuv Imatzibur, a partir de domingo, quando já começaram a ler a nova parasha, já é permitido fazer a parasha daquela semana, Shekvar Etchilo Atzibur, Parasha Zo, B'Shabbat Mincha, já que todo mundo já começou a ler na Tfilah de Mincha, de Shabbat, já começaram a parashá da semana seguinte, então a partir desse momento e do sábado à noite, ou seja, Yom Rishon, domingo, já se pode ler a parashá. Porém, melhor ainda se a pessoa conseguir fazer isso sexta-feira depois do meio-dia, sexta-feira à tarde, próximo ao Shabbat, esse é o melhor momento, o momento ideal para se fazer Shnai Mikra Vechad Targum. Agora, Shnai Mikra Vechad Targum, a meta dessa takaná, desse decreto de nossos sábios, é que a pessoa aprenda os psukim, conheça os psukim, entenda o significado deles, e assim é feito a cada parashá e parashá. Então temos alguns costumes diferentes com relação a Shnai Mikra Vechad Targum. O costume mais comum, que é o que aparece nos nossos sábios, é que a pessoa lê 2 vezes o pasuk e uma terceira vez ele lê a tradução do pasuk. Porém, como hoje a gente não está acostumado com o aramaico, é uma língua que a gente não está acostumado e às vezes entende ela menos ainda do que o próprio pasuk. Então tem muita gente que costuma estudar 2 vezes o pasuk, Shnai Mikra, e em vez do Targum, em vez da tradução da Torá para o aramaico, de Unkelus, se estuda a explicação de Rashi. A tradução de Unkelus para a Torá não é uma tradução simples, é uma tradução que ele recebeu dos rabinos dele desde Moshe Rabbeinu, é uma tradução que inclui um pouco de explicação dos psukim.
também, só que como muitas vezes a pessoa não vai entender o que ele está lendo, já que é em aramaico, então tem quem substitua o Onkelos, a tradução de Onkelos, para o aramaico. ויש לקרוא את כל הפרשה, דהיינו פתוחה וסתומה, 2 פעמים, ואחר כך תרגום עליה, כן הסכים הגאון הרב רבי אליהו מווילנה זכר צדיק לברכה, ואפילו הפרשה מסיים באמצע הפסוק, יפסיק שם. Temos aqui também dois costumes com relação a como se deve dividir a Parashá. Não é para ler a Parashá inteira agora 2 vezes e depois somente o Targum, depois somente a tradução para aramaico. E sim, temos dois costumes diferentes. Tem quem diga que se lê pasuk, ou seja, o mesmo pasuk eu leio ele 2 vezes e depois a tradução. Esse é um costume. Outro costume que traz aqui o Shulchan Aruch, baseado no Gra, é que se lê Parashá por Parashá. A gente está acostumado a chamar de Parashá aquilo que é lido na no Shabat, no sábado, certo? Parashat Bereshit, Parashat Noach, Parashat Lech Lecha. Mas a Torá ela é feita de porções, pedacinhos, com um sinal de um pei ou um samer separando entre psukim diferentes. Cada um desses pedacinhos entre um pei e um samer são chamados de Parashot da Torá. Então, de acordo com o Gra, e assim traz o que do Shulchan Aruch, deve-se ler uma Parashá, que geralmente pode ser 3, 4, 5 psukim, é um assunto inteiro, um assunto completo, se lê esse assunto completo 2 vezes e depois a tradução. Então aqui 2 costumes, ou pasuk por pasuk, ou parashá por parashá. O Begmar yesh lomar achar targum pasuk achad batorá, que daí lessem batorá, depois que a pessoa acabou toda essa leitura da Parashá inteira, ela chegou no último pasuk, ela falou 2 vezes o último pasuk, mais uma vez a tradução, deve-se ler mais um pasuk da Torá para terminar com um pasuk da Torá e não com a tradução. Vetal shelo yafsik basicha ben akriá, é bom que a pessoa consiga, se deve fazer a Parashá inteira de uma vez só, sem fazer pausa, sem conversar no meio, é melhor. Venogim likrot gam haftará, depois que se termina a Parashá, tem costume de ler a Haftarah. Veshnogim od lomar achar kach shir hashirim, tem quem leia também shir hashirim, Sfaradim costumam ler shir hashirim logo antes do Kabbalat Shabbat, o mishi baderech ven lo rak chumash bli targum, ikra shtei pamim ikra, o ksheyavo Nemakom shesh no targum, ikra a targum. Alguém que ele tem um chumash que não tem um kelos do lado, não tem essa explicação do lado, então ele pode ler 2 vezes a parashá, e quando ele tiver a opção, quando ele tiver a oportunidade, ele lê a tradução. Gam yesh lo lechol ereshamayim lilmod perush Rashi ala sidra, vim lav barachi u ilmad perush ashkenazi ala sidra, kegon sefer tzena ureina vechadome, sheyavin inyan sidra. Ainda assim traz o Shulchan Aruch, que alguém que ele tem irat shamayim, ele quer entender a parashá, quer saber o que está sendo lido naquela semana, para estudar também a Parashá juntamente com Rashi. Quem não consegue entender Rashi, então pegar talvez alguma explicação, uma tradução da Torá, ele traz aqui um livro chamado Tzena Ureina, são explicações bonitinhas que explicam a ideia por trás dos psukim, etc. Ou seja, além de estudar os próprios psukim, que às vezes é muito difícil da gente compreender o que eles querem dizer, estudar junto com isso alguma explicação, como Rashi, ou cada um de acordo com o que ele consegue estudar e entender.